Sejam bem-vindas, aquelas que a gente não conseguiu falar, tá? Que chegaram depois. Fique à vontade. A todas nós, que o Senhor fale no nosso coração, conforme a nossa irmã pediu, que seja da parte do Senhor, mas sempre da parte dele, nada de Luciana. Mas o Senhor tem falado muito comigo e hoje, quando eu fui repassar essa palavra, o Senhor ainda falou de outra forma, mas que eu creio que é aplicação para essa tarde a respeito daquilo que ele quer tratar conosco, né? O tema dessa mensagem está lá em Neemias 1:6. Queria que vocês abrissem, se vocês podem abrir, né? Aí onde vocês estão, algumas estão no trabalho. Deise Rodeiro, seja bem-vinda, viu? Seja muito bem-vinda, Deise Rodeiro. Boa Acredito que tarde, obrigada. A amém. paz. A paz, querida. Tina Félix, seja bem-vinda. Acabou de chegar ali. Daniele, seja bem-vinda. Enfim, se tiver mais alguém que eu não falei, viu? Sejam bem-vindas. O livro de Neemias diz assim, lá no capítulo 1, verso 6. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Por algumas vezes você vai ver essa frase sendo, por mim, falada aqui, né? Porque é uma frase de muito impacto para a nossa vida. Aqui nós sabemos que Neemias, nós vamos ler, fazer a leitura da, da palavra, mas nós estamos no tema. Nós sabemos que Neemias, lá no capítulo 1, ele fica ciente, ele toma conhecimento de que Jerusalém, Judá, está em ruína. E ali ele sabe, por Anani, que vem, e ele pergunta. E aí eu queria que você fosse para Neemias 1, lá no verso 2. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei, a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. Eles então me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, eles estão em grande miséria, grande humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando eu ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Até aí, por enquanto. Bom, nós conhecemos o livro de Neemias, mas quando a gente lê a palavra, algumas coisas nos saltam muito, de forma muito relevante, a respeito do que o Senhor está falando conosco e de um posicionamento que o Senhor quer que nós, enquanto igreja, começamos falando aqui enquanto igreja, e aí enquanto igreja física, né, enquanto igreja estrutura, mas enquanto igreja que eu sei que eu sou, aonde quer que eu esteja. Então, a palavra começa a falar conosco a respeito de um cenário de destruição, um cenário de ruínas. Nós já também sabemos isso. O que nós talvez não podemos perceber é que essa ruína, ela não aconteceu ontem. Ela não aconteceu ontem de ontem. Ela não aconteceu no mês passado ou no ano passado, mas ela já dura perpetuamente. Ela já vem de muitos e muitos anos, a saber 70, a saber 140. Aqui nós estamos diante da terceira liderança, né? Neemias é aquele que vai suceder Esdras.
né, que também não começa, mas ele também sucede. E agora vem Neemias, aonde o Senhor para em Neemias. O Senhor chama Neemias e entrega a ele uma grande missão. E é sobre missões, missão, que eu quero falar nessa tarde. Porque nós temos o entendimento, muitas das vezes, que a missão nós precisamos nos deslocar. Sim, muitas das vezes nós vamos precisar nos deslocar. Muitas das vezes nós vamos precisar sair do nosso lugar. E se a gente não vai sair do nosso lugar geográfico, certamente do nosso lugar físico, do nosso lugar estrutura humana, do nosso lugar de acomodação, certamente nós vamos sair. O Senhor vai nos tirar de lá. E aí a gente vai falar sobre essa obra, sobre essa missão, né? A missão é você funcionar dentro do propósito de Deus, aonde quer que ele vai te direcionar. Seja dentro da sua casa, seja ali adiante, nos seus vizinhos, fazendo o que nós começamos a fazer aqui, Senhor, que aquele que passa ali na rua seja coberto pela tua unção, que a tua unção chegue até eles, chegue no hospital, porque há várias maneiras de você fazer missão, perdão. Há várias maneiras de nós missionarmos. A gente missiona com os pés, a gente missiona com o coração, né? A gente missiona provendo para que outras pessoas estejam realizando. Mas uma coisa nós não podemos perder: há uma missão que é para todas nós. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, mas o meu trabalho é dentro da minha casa. E eu sempre falo isso, amados. Quem está aqui há bastante tempo no chá sabe que eu falo. Talvez a sua missão seja dentro da sua casa, mas isso não exclui a sua missão de ide e pregai o evangelho a toda criatura. É isso que está dito em Marcos 16:15 ou 15:16. Sempre nós vamos algumas vezes nós vamos ter esse argumento. Não, a minha missão é aqui. Sim, a minha missão é aqui. A minha principal missão é dentro da minha casa, com o meu marido, com os meus filhos, dentro do meu lar. Mas há uma missão que é para todos. Há uma missão que ela é imperiosa. É a missão de ir e pregar o evangelho. E aonde, Luciana? Não sei. Talvez o seu ir agora é sair e ir ali na padaria. E vai ter pessoas ali que o Senhor vai te dar e que você vai realizar uma obra de missão na vida delas. Mas talvez o Senhor vai te trocar de lugar. Talvez o Senhor vai te trocar de cidade. Talvez o Senhor vai te trocar de nações. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. E isso não me deixa errar, porque não é firmada em mim, é firmada na palavra. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E essa, amados, a missão, isso que o Senhor fala, é imperativo, é uma ordem, é um direcionamento do qual eu posso dizer assim, eu não posso dizer assim, mas não estou afim, não. O verdadeiro, quando nós entendemos a palavra do Senhor, entendemos todo o propósito do Senhor, entendemos que somos um canal, que o Senhor nos chama para sermos um canal, nós precisamos entender que ide por todo mundo e pregai o evangelho é uma ordenança, é imperativo. Então não depende de mim. Hoje eu não estou bem, hoje eu não quero ir, hoje não, hoje isso aí não é para mim, não, é para todas nós que estamos aqui nessa tarde. E começamos a falar aqui, né? Quando nós abrimos aqui, falamos da Carol, e eu falei, estou vendo um boom na vida da Carol e na vida de uma outra mulher do Chá com Propósito, até a Gisele, que está no Chile, está fazendo uma missão maravilhosa. E quando a gente olha para a vida delas, quando elas, há um tempo passado, a gente consegue identificar, porque esse propósito é para todas nós, mas a gente vê a transformação, né, do Senhor. Tá aí a Carol, doutora Carol, né? Porque ela é uma dentista, e ela está fazendo missões, levando a profissão dela, né? Levando ali aquilo que o Senhor colocou nas mãos dela para ela fazer. Então, a missão, a gente já começa a falar assim, ela é imperativa. Ela também é inadiável. Luciana, por que a missão é inadiável? Isso é características, amadas, de uma missão. Ela é imperativa, ela é inadiável. Porque não é sobre eu dizer, não, hoje eu não vou, não. Enquanto eu digo, hoje eu não vou, não, vidas estão se perdendo.
Vidas estão se perdendo e eu não vou ter mais tempo. Quando o Senhor está me enviando e eu digo não, e aí a gente lembra de Jonas e alguns outros, talvez nessa tarde você esteja lembrando da sua própria vida, de algumas coisas que o Senhor, de alguns lugares que o Senhor enviou você, de algumas situações, de algumas missões que o Senhor já colocou na sua mão, e você disse não nessa tarde, minha querida. E não pense que não é para você. Não pense que não é para mim. Não pense que não é para aquela que não chegou aqui. Porque se ela não chegou, para ela não é. Certamente vai estar lá no YouTube, elas vão receber de uma outra forma. Mas Deus permitiu que você chegasse aqui para você entender que missão, aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos, é imperativo, é uma ordenança. Não depende de você, não depende de mim, de dizer sim ou não, do meu gosto, se eu quero, se eu não quero. Se nós entendemos o Senhor, entendemos o Evangelho, entendemos a missão, entendemos que precisamos funcionar como instrumentos vivos do Senhor Jesus, nós precisamos entender que é uma ordenância e que é inadiável. Então, talvez hoje o Senhor está colocando e te chamando para um campo específico. E quando eu falo campo, é sim um campo missionário. O campo missionário pode ser uma pessoa que você vai levar anos missionando na vida dela, para ao final ela se render ao Senhor Jesus, ela ser transformada e a partir dela muitas outras vidas também serem transformadas. Mas pode ser também um lugar, eu não sei, como eu disse. O que nós precisamos saber é inadiável. É inadiável. À medida que eu sei, eu não posso adiar. E ela é intransferível. Eu não posso dizer, Tina Félix, faz você aí na Espanha, porque eu aqui no Brasil não vou fazer. O Senhor falou comigo, me deu a missão, e eu dizia, Gacilda, você está aí na Paraíba? Faz aí, minha irmã, hoje eu não vou fazer aqui. Na realidade, esse não é o tempo de eu fazer, eu não quero fazer. Ela é intransferível. Se o Senhor te entregou uma missão na sua mão, amados, não espere que ele vai mudar de pessoa. Espere sim, que se você deixar de fazer a obra dele, a missão dele, não vai se perder. Ele vai levantar outra pessoa. Mas como eu também escrevi um dia desses, uma devocional no Chá com Propósito, ai de Jonas, não é ai de Nínive, é ai de Jonas, se ele não fosse a Nínive. O Senhor ia levantar outra pessoa. O Senhor ia levantar um outro profeta. O Senhor ia levantar um outro pregador da palavra que levaria aquele povo a se arrepender. Mas ai de Jonas, porque Jonas precisava ser transformado naquela missão. E eu quero te dizer que muitas das vezes nós dizemos, o Senhor me deu essa missão. Não, o Senhor te deu essa missão e me deu a missão porque Ele está nos transformando nessa missão. A missão ela tem duas vias. Eu vou chegar no outro, mas enquanto eu vou chegar no outro, seja outro país, seja outra pessoa, seja outro lugar, seja outro, não sei, seja outro ministério, eu também estou sendo transformada. Por isso que a missão ela é intransferível. Quando o Senhor tirou a Tina Félix aqui, missionária Tina Félix daqui, do Brasil, e levou lá para a Espanha, nesse processo e o tempo que ela está lá, missionando, ela está sendo transformada. E se você chamar a Tina Félix, trazer no Brasil, você vai ver o quanto que ela foi transformada e ela não é a mesma. E aí eu vou dizer o quê? Ai da Espanha se não fosse a Tina. Não, ai da Tina se não fosse a Espanha. Porque ali o Senhor está trabalhando na estrutura espiritual dela. O Senhor está trabalhando na estrutura emocional dela. O Senhor está trabalhando nela por inteiro, como organismo vivo. Então, nós precisamos entender isso. A missão, ela é intransferível. E quem deu a ordem, quem falou conosco a respeito da missão, é aquele que tem autoridade. É aquele que tem o poder, é aquele que tem a unção. Então, se ele nos chamou, nos deu essa missão, não espere que ele não vai derramar sobre nós o suficiente para que essa missão seja cumprida. Vão ter dias bons e vão ter dias ruins, vão ter dias nem tão bons assim, mas o Senhor vai estar ali derramando sobre nós a unção dele, a força dele, a alegria dele. E não espere que ele vai trocar você. Ele não vai trocar nem eu e você até que a missão Luciana esteja concluída. Eu quero deixar essa palavra para você, que talvez nessa tarde veio aqui
para ser acendida, reacendida nessa missão, reacendida no propósito que Deus tem colocado na sua mão, tem te chamado para cumprir. E aí nós dizemos o quê? A pergunta chave são duas. O que é que nós estamos fazendo? Mas essa a gente vai responder depois, lá no final. A pergunta que hoje, que agora, nós precisamos entender e conceber é o que está nos faltando para que nós cumpramos a missão. O que nos falta? O que nós estamos fazendo lá no final, a gente vai saber. Mas o que nos falta para que essa missão que o Senhor tem nos chamado para cumprir tenha ardido dentro do nosso coração? Amados, é muito certo que nesse tempo o Senhor esteja ardendo no coração de alguém aqui algo que precisa ser feito. E aí eu falo o quê? Em relação a quê? Não sei. Eu não sei se em relação a crianças, eu não sei se em relação a adolescentes, meninos de rua, mulheres, presidiárias. Não sei. Não sei. Hospitais. Não sei. Eu não sei se o Senhor está falando para você que você vai mudar de nação, que ele vai mudar você de cidade, que ele vai mudar você de ministério. Eu não sei. Eu não sei. Mas o Senhor, a palavra do Senhor nunca volta vazia. E eu sei que essa palavra é para alguém aqui nessa tarde. Tão certo como eu sei que ela também fala poderosamente comigo. Então, o que nos falta para que a gente possa cumprir? Falamos que já tinha um tempo que que Jerusalém estava sendo destruída, estava arruinada. Isso vem lá da época de Nabucodonosor. Falamos que lideranças já haviam sido levantadas, mas falamos que algo acontece com Neemias. A palavra diz, e eu li para vocês, e eu repeti o pedacinho, é que Anani chega e Neemias pergunta como está Jerusalém. E o que eu quero trazer para mim, para você, e que isso fique marcado na nossa vida até o último dia da nossa vida, é que Neemias podia não ter perguntado nada. Mas quando Neemias pergunta, ele toma conhecimento. E quando ele toma conhecimento, é imposto sobre ele uma responsabilidade. Queridas, isso é para mim e para você. Quando nós tomamos conhecimento de como estamos em ruínas, como estão em ruínas, como a nossa nação está em ruínas, como os muros foram derrubados, como a violência está imperando, como as famílias estão sendo destruídas, como os hospitais, ninguém chega lá para orar, ninguém chega lá para ungir, para decretar uma palavra de vida, para profetizar cura. Quando nós sabemos como está a situação, nós precisamos fazer alguma coisa. Neemias pergunta, Anani responde. Ele toma conhecimento. Jerusalém está destruída. Neemias não pode lidar mais com isso. Porque agora ele sabe, agora foi imposta para ele uma responsabilidade. Eu quero falar aqui de algumas coisas que nós sabemos que estão em ruínas. Nós conhecemos, nós ouvimos falar, o Senhor nos dá sonhos, o Senhor nos mostra. E o que nós temos feito? No momento que eu sei, é me posto uma responsabilidade. Eu preciso fazer algo. Porque senão isso será cobrado de mim. Eu preciso funcionar como um instrumento para essa situação específica. Nessa tarde, a minha pergunta é a respeito de tudo aquilo que o Senhor tem nos falado e que nós temos visto com os nossos próprios olhos. Com os nossos próprios olhos. O que nós temos feito? O que nós temos feito? A palavra diz que quando Neemias sabe,
ele chora. O coração de Neemias, ele aperta. Ele começa a chorar. Ele sente as dores. E o que está nos faltando? Foi a pergunta tema. Neemias teve empatia. Neemias foi tomado de empatia. Ele ouve, ele pergunta, toma conhecimento, e é necessário que nós tomemos conhecimento nessa tarde. É necessário que a gente pergunte. É necessário a gente sentir as dores de parto. É necessário que a gente chore, mas que a gente ore, que a gente jejue, que a gente faça um movimento em razão daquilo que nós temos visto e tomamos conhecimento. Empatia. Além da empatia, de chorar, de sentir a dor, o altruísmo, que é o quê? O que é altruísmo? Até onde eu estou disposto a me dar por essa situação? Até onde eu posso me doar por aquilo que eu não sabia, mas está diante dos meus olhos, eu passei a saber, e precisa ser reconstruído. Os muros de Jerusalém precisavam ser reconstruídos. Neemias toma conhecimento, ele chora, ele se coloca no lugar do outro. E o altruísmo, ele tem uma coisa muito, mas muito importante de ressaltar. É que eu não vou ganhar nada em troca. Muitas das vezes, nós até vamos, nós até fazemos, mas tem uma pontinha ali de que eu vou ganhar em troca, o que eu vou ter em troca. Não. O Senhor tem nos chamado nesse tempo para sentir a dor do outro, para me levantar como intercessor do outro, para ir fazer alguma coisa pelo outro. E quando eu falo outro, tem muita gente. Como nós podemos fazer missões sem sentir a dor do outro? Será um fazer por fazer. E aí nós não seremos transformados no propósito. Nós não seremos transformados na missão. Nessa tarde, o Senhor nos chama a um tempo de intercessão, aonde se eu não tenho, se eu não sinto essa dor, eu preciso começar a sentir. E eu preciso clamar por essa dor. Eu preciso clamar para que eu tenha empatia a tal ponto de olhar para a dor do meu irmão e essa dor será a minha dor. Irmãos, eu tive numa situação e eu estava falando sobre isso ontem ou hoje com meu marido. E foi uma situação. Eu sou fruto de escola, eu sou fruto de uma EBF, né? Eu sempre falo isso, mas talvez alguns aqui nessa tarde não saibam. Uma irmã, ela me chamou para ir para uma igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu tinha 6 anos de idade. E ela me chamou, a mim e os meus 2 irmãos. Nós não éramos, eu estava prestes a ir a fazer catecismo. Meus irmãos já tinham feito, e eu estava fazendo catecismo para fazer a crisma. E eu fui para aquela EBF, um dia, 2 dias, e a EBF não funcionava como funciona hoje. Eu não sei quem lembra dos tempos antigos, era a semana inteira de férias, né? Era a semana inteira de EBF. E eu fui todos os dias para a EBF. Todos os dias eu fui. Para aquela mulher que fazia missão. A missão dela era chamar a vizinhança para os eventos da igreja. Alguns iam ficar, alguns não iam ficar, alguns iam permanecer, alguns iam ser líder do chá com propósito, alguns o Senhor ia enviar. E ela não sabia disso, mas ela estava pronta a fazer missão no local aonde ela estava. E eu lembro que ela saía com várias crianças, com muitas crianças. E ela ia para a igreja e nos deixava lá. E eu fiquei pensando que ano passado, quase
mais de 45 anos depois, o Senhor me deu a oportunidade de fazer a mesma coisa. O Senhor me deu a oportunidade de entrar numa rua, um acesso muito precário, um acesso de difícil, não vou dizer acesso, mas um local que realmente é um local considerado mais pobre, um local considerado carente, é essa palavra. E o Senhor me deu a mesma missão que deu àquela mulher, de nós entrarmos e nós ali, clamando, chamando pelas crianças, nós conseguirmos 45 crianças e trazê-las para a igreja numa EBF. E nós fizemos a metade de uma rua. Nós não fizemos uma rua, nós fizemos a metade de uma rua. A partir do momento que eu tenho conhecimento, eu preciso fazer alguma coisa. Irmãs, talvez você esteja esperando arrumar mala. Talvez você esteja esperando um chamado tão especial, tão. E o Senhor está dizendo: tem uma rua do teu lado, com crianças, com adolescentes, com jovens, com mulheres. Talvez a sua missão, a minha missão, não é ir tão longe, mas é funcionar como missionária, aonde as ruínas, as cidades estão em ruínas. As casas daquelas crianças estavam em ruínas. As mesas daquelas crianças estavam em ruínas. Nós entramos falando, a estratégia foi, eu falei para as meninas, bolo, chocolate, pizza, vamos começar a gritar. Pegamos um cabeção e fomos pelas ruas. Era nisto que as mesas estavam em ruínas. À medida que a gente falava bolo de chocolate, pizza, cachorro-quente, eles gritavam na rua. Acabou a EBF, eu não vi criança lá na igreja, mas naquela igreja. Mas uma coisa eu posso ter certeza. A palavra do Senhor diz que nenhuma unha fica para trás. Nenhuma. Eu tenho certeza que um memorial foi levantado na vida daquelas crianças. E que, de alguma forma, eu não preciso saber, mas que, de alguma forma, alguém vai perpetuar aquilo que foi iniciado na vida delas. Nós precisamos funcionar como Neemias. O problema é que nós sabemos e nós não agimos da forma como nós precisamos agir e como o Senhor espera. E muitas das vezes, amados, eu vou ser muito sincera, nós não queremos nem perguntar. Porque se nós perguntamos, nós vamos saber. E se nós sabermos, nós vamos precisar fazer alguma coisa. Então, para mim, é mais cômodo não fazer nada, não perguntar nada. Só que não é o tempo. Hoje o Senhor está chamando aqui mulheres com missões em hospitais, com missões de ir lá orar pelos leitos, profetizar vida nos hospitais. Hoje o Senhor está chamando aqui mulheres que vão se levantar para orar pelos filhos, como aqui tem representante nessa tarde do Ministério Desperta, Débora. Hoje o Senhor está nos chamando para irmos sim. Se não conseguirmos ir na rua, adentrar na rua, trazer as crianças, mas começar a orar por estratégias que o Senhor vai dar para que crianças sejam alcançadas. Hoje o Senhor está chamando aqui pessoas para funcionarem na nossa nação e outras nações. Seja através de uma live, seja através de uma voz, seja através de um testemunho. Telefone, meu WhatsApp, chama para fazer algo que ele já está nos chamando para fazer há muito tempo. Mas que nós temos sido
os verdadeiros impedimentos. Empatia, altruísmo. E nós vamos falar ainda a respeito do altruísmo. O que eu coloquei aqui foi o maior missionário. O maior missionário de todos. Ele deu tudo o que ele tinha. Tudo. Ele deu seu filho unigênito. João 3,16. Sem interesse. O interesse dele era a salvação de vidas. Nós precisamos trabalhar e pedir ao Senhor, Senhor, nos dê altruísmo. Nos leva para lugares, sim, mas que não seja para que eu seja beneficiada, para que eu apareça, para que o meu nome seja lançado. Não é isso. O Senhor está nos chamando para que a gente faça, mas que, se necessário for, que a gente desapareça, mas que o reino cresça, que o reino avance. Quanto eu estou disposta a dar de mim mesma a respeito dessa missão que o Senhor está me chamando, colocando nas minhas mãos. Por que arde o teu coração? Por que arde o teu coração? Estou aqui nessa tarde perguntando, eu sei pelo que o meu coração tem ardido nesse tempo. Por que o teu coração tem ardido? Luciana, você não sabe como que está meu coração nesse tempo de 2025. Que é justamente o ano que o Senhor quer fazer, quer transformar, quer te enviar. Por que arde o teu coração? O coração de Neemias ardia por Jerusalém, por Judá, que estava em ruínas. Mas nós precisamos parar e saber, Senhor, por que está ardendo meu coração? É por crianças. Então se levante, minha irmã. É por adolescentes. Se levante, minha irmã. É pelas nações, é pelos sacerdotes. Então ore pelos altares que estão precisando. Por que arde o teu coração? Arde pelos países, janela 1040, pelos povos não alcançados, que nunca ouviram falar de Jesus. Arde pelos surdos, que fazem parte, inclusive, da janela 1040. Ou seja, não ouviram falar de Jesus e os surdos estão aqui perto de mim, perto de nós, mas ao mesmo tempo eles estão tão distantes. Eles figuram dentro de um povo que nunca ouviram falar de Jesus. Porque se você observou, nem todas as igrejas têm lá o mudo e o surdo lá, fazendo a língua dos sinais. Nem todas as igrejas, minha irmã, se levante nessa tarde. O Senhor nos chama para se levantar, para nós funcionarmos, para nós irmos por todo mundo e pregarmos o evangelho sem mala. Na rua do lado. Na minha cidade, nos hospitais. Ou nas nações. No país, na cidade vizinha. Isso é imperioso, amados. Esse é o tempo. À medida que nós tomamos conhecimento, nós precisamos ter uma ação. Ele toma conhecimento, ele chora, ele sente o arder do coração. Neemias diz, então, eu preciso fazer algo. Ele ora, ele chora e ele levanta, minha irmã. E eu estou falando porque nós vemos na televisão e nós choramos. E quando nós vemos, porque às vezes eu escuto assim, não quero nem ver televisão, porque é tanta situação desagradável, não vê, não faz, não ora, não jejua, não levanta, não se movimenta. E o Senhor está nos chamando, não para ver televisão, não é isso. O cerne não é isso. Mas para eu tomar conhecimento e me levantar em razão daquilo que está acontecendo. Eu preciso fazer alguma coisa. Neemias orou, Neemias jejuou. Enquanto ele ora, enquanto ele jejua, enquanto ele ora, amados, a oração de Neemias, sabe para que é? Para trazer direcionamento.
que eu não posso sair, Neemias não podia sair, ele foi lá e ele orou. Enquanto ele estava orando, ele ora, e eu quero que vocês ouçam comigo a oração de Neemias. Abra, continua com sua Bíblia aberta lá. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, eu chorei, eu lamentei por alguns dias. E nós estamos só lamentando. Meu Deus, como é que tá, né? É o que a gente conversa, muitas das vezes com cristão, com crente mesmo. E a gente ouve, tá terrível. Nossa, mas tá. Ele chorou, ele chorou por alguns dias. E ele se levanta. E a palavra diz que ele ficou jejuando e orando, e ele disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande, Deus temível, Deus que guarda a aliança, a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos. Ele começa a dizer: Senhor, me ouve, Senhor, ouve a minha oração, a oração que eu faço nessa tarde, nessa noite, a oração que nós já fizemos aqui. Senhor, ouça a oração das mulheres aqui do Chá com Propósito, ouça. Neemias continua, ele diz que os seus olhos estejam abertos. Ele diz: olha só, que hoje faço diante de ti, diante dia e noite, pelos filhos de Israel. Talvez eu não possa ir, mas orar eu vou. E eu tenho que orar e fazer algo mais. E aí ele começa a fazer confissão. Neemias, ele coloca-se como se ele tivesse junto com aquele povo, e aquele povo tivesse colhendo algumas situações. E ele diz: eu também estava lá. E eu quero te dizer, amados, que observando o texto, eu ainda vou estudar sobre isso, Neemias não teve lá, não. Não teve lá. Neemias veio de cativo. Não teve como, porque tem muito tempo que estava em ruína. Mas Neemias, ele olha para lá, para a cidade dele, para os compatriotas, para os irmãos dele. Ele sente a dor, ele se coloca dentro dessa posição. Missão é isso. É quando eu me coloco dentro daquela situação. É como eu sofro como se fosse eles. É quando eu me torno responsável, quando eles são responsáveis, eu também acabo me tornando responsável por aquela situação. E ele diz: eu faço essa oração pelos filhos de Israel. Faço confissão dos pecados de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, seu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que te escolhi para fazer habitar o meu nome. E lá no finalzinho lá do 11, ele diz assim: faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Amados, é uma oração transformadora. É uma oração de arrependimento. E eu olho para a nossa nação hoje, para o nosso Brasil. Amados, eu quero perguntar aqui, eu não quero sua resposta. Mas quantas de nós oramos pelo nosso Brasil? Se não for aqui no Chá com Propósito ou no culto de missão na igreja. Quantas de nós levantamos para orar pelo nosso governo? E nós não estamos falando de inclinações políticas. Não, aqui nunca. Nós estamos entendendo que aquele que está lá eu preciso cobrir. Que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ponto final. Quantas das vezes eu tenho falado: Senhor, a nação está corrupta. Tem misericórdia da nação, tem misericórdia de mim. Nós temos sido infiéis. Nós não temos cumprido o seu mandamento. Porque quando fala do Brasil, amados, eu estou no meio. Quantas de nós não paramos para orar pelo nosso Brasil, mas nós queremos o tempo de avivamento na nossa nação? Como? Se nós não dobramos os nossos joelhos, se não caem lágrimas dos nossos olhos quando nós vemos crianças sendo assassinadas.
adolescentes se perdendo, crianças mutiladas, o feminicídio aumentar. Como, amados? Que nós vamos viver o tempo de avivamento se nós não oramos dentro da nossa casa pela nossa nação. Queridas, quase tudo que eu estou falando aqui, não está nada escrito ali. O Senhor já mudou tudo. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, que hoje nós incluamos o nosso Brasil nas nossas orações. Você tem uma bandeira em casa, você que participou do chá com propósito presencial? Pega essa bandeira, minha irmã. Irmã, pega essa bandeira, coloca diante de você. Olha para cada estrela daquela que está ali na bandeira, para cada cor, sabe? Coloque ela. Essa bandeira aqui são as crianças. Essa bandeira aqui são os adolescentes. Essa bandeira aqui é a rua do meu bairro. Essa bandeira aqui é o hospital do meu bairro. Essa bandeira aqui é o governo, é o Senado. Irmãs, orem pela nossa nação. Você tem um instrumento, você é o instrumento. Eu sou o instrumento. E por que eu não oro? Mas eu clamo pelo avivamento. E o avivamento, em todo o tempo da história, ele veio procedido. Antes, a precedência, né? O que vem antes, veio a oração. Veio o arrependimento. E era o povo, eram os homens, era uma mulher. Mas ninguém está orando, Luciana. Neemias não quis saber. Ele disse: Senhor, eu estou orando. Atenta aos teus ouvidos à oração que eu faço diante de ti. Senhor, pelos meus irmãos de Israel, pelos teus filhos. O Senhor está nos chamando nessa tarde aqui para um tratar especial dele conosco. 2025, nós cremos que o Senhor vai tratar a nossa nação, mas ele vai tratar a nossa nação, nos tratar a respeito da minha oração, a respeito do nosso clamor, da nossa confissão pelo arrependimento, por aquilo que eu faço, mas também aquilo que eu deixo de fazer, aquilo que não me causa dor, aquilo que eu sei, mas é como se eu não soubesse. É pelas crianças ao redor de mim, é pelas crianças no meu bairro, é pelas igrejas que não veem as crianças, é pelas igrejas que precisam funcionar ainda com sede missionária, sede e fome de missões. Nós precisamos orar, nos colocar como instrumentos vivos do Senhor. A oração de Neemias era para isso, para trazer direcionamento. A oração de Neemias era para ele saber como que ele vai fazer, porque cada missão, cada propósito tem uma forma de ser feita. Tempo e forma. Eclesiastes 8:6 vai dizer que para cada propósito existe um tempo e uma forma. Neemias sabia que ele estava diante de uma grande missão e ele precisava fazer o quê? O que nós precisamos fazer? Orar para falar para o Senhor: Senhor, como que o Senhor quer que eu faça? Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor está falando com pessoas aqui, ele já está dando, o coração já está ardendo, já tem um sonho com isso, já se vê com isso. Agora, essa missão não sai da sua mente, não sai do seu coração, mas, ei, não é da minha forma, não é da forma como eu quero fazer. O Senhor vai dar estratégia, porque a missão termina nele, começa e termina nele. Então o Senhor vai te dar estratégia de como fazer. A oração de Neemias era para isso. Era para confissão. Era para ele olhar e falar: Senhor, olha para mim, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia do meu povo. A oração de Neemias era para aumentar o fogo. Porque sem fogo, amados, a gente começa a missão e a gente não termina a missão. A verdade é essa. Cadê a Tina? Tá aí? Tina ainda tá aí? Com fogo começa a missão e não termina a missão. Não é isso? Se a gente estiver sem fogo, a gente tem que ter fogo no começo, no meio e no final. A verdade é essa, a gente precisa pedir fogo todo dia. Senhor, manda fogo, manda fogo, manda fogo.
Ó, agora que eu estou vendo aqui. Manda fogo, manda fogo. Não é isso? O fogo nos sustenta. O fogo no Senhor nos traz forças. O fogo do Senhor nos queima. Sabe o que é queimar? Mexe na nossa estrutura. É espiritual. E aí, quando a gente se depara com algumas situações que existem no meio da missão, a gente já foi queimada pelo Espírito, a gente não desiste, a gente continua, porque a gente sabe que a gente já foi queimada por Ele. E agora o que vem abaixo disso, irmão, pode até nos trazer choro, pode até nos trazer dores, mas não nos faz desistir. A verdade é essa. Não nos faz desistir. Tem gente, ai, eu quero ir embora. Ai, não nasci não para isso não. Ai, gente, é porque não foi queimado com fogo. O fogo do Espírito Santo. Porque quando a gente é queimado com fogo, a gente persiste. É na dor, é no choro, a gente persiste. Porque a gente sabe também que virão alegrias, virão recompensas. E recompensas celestiais, viu? Não é humana não, mas celestiais. A oração de Neemias era para blindar a missão. A oração é para isso. Eu tenho algo para fazer, então eu vou blindar essa missão. Por isso que Neemias ora mais. Neemias jejua, porque dentro desse jejum, Neemias precisa de sensibilidade a respeito do que se está falando nas regiões espirituais. Deus está falando, minha filha faz isso, minha filha faz aquilo, minha filha entra na rua, minha filha chama as crianças, minha filha, vou te dar essa estratégia, minha filha faz um lanche, minha filha chama aqui para sua mesa, minha filha se conecta a essa pessoa, minha filha... É assim, ó. Então a gente precisa ficar sensível dentro dessa missão. Neemias precisava jejuar para isso. Nós precisamos jejuar para saber qual o campo, onde o Senhor quer que eu esteja, mas também onde o Senhor não quer que eu esteja. Para ouvir o Senhor falar, para que não seja eu, com a minha vontade, com o meu querer, fazendo aquilo que eu desejo, mas que eu tenha certeza absoluta de que é o Senhor que está falando, de que é o Senhor que está me direcionando a essa situação, porque senão eu acabo, no lugar de funcionar como instrumento, eu funciono como um impedimento, porque eu retardo a missão. É para isso que Neemias estava ali, orando, jejuando. Oração de confiança. Oração de confiança. Ele precisa ter confiança. Ele precisa receber confiança nele mesmo. Nele. Não, eu posso ir. O Senhor já me falou. O Senhor já me mandou. O Senhor já me mostrou a situação. Agora eu preciso me levantar e agora eu preciso ir. Jeremias ora clamando por misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu vou, mas tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Do início até o final. E aí a palavra diz que Neemias vai falar com o rei. Neemias vai, ele fala com o rei, com aquele que podia lhe enviar. E isso, amados, quando eu lia hoje, essa palavra eu já ministrei ela semana passada, de uma outra forma, e hoje eu falei que o Senhor falou poderosamente no meu coração, mas mudando algumas coisas. Quando ele vai ao rei, e o rei está ali sentado, diante da sua esposa, da rainha, Neemias, o rei recebe Neemias. Neemias, ele tem um entendimento de que ele precisava ir ali. Mas ele foi ali, amado, como reflexo, como uma consequência de oração. Ele foi ali porque o Senhor já tinha feito. Quando ele estava orando, o Senhor já tinha feito, o Senhor já tinha dado sensibilidade ao rei, o Senhor já tinha tocado em quem ele precisava tocar. Eu quero te dizer isso. Não se assuste, amado. Enquanto você ora no início da missão, enquanto você jejua, Deus vai estar tocando em quem ele precisar tocar para servir também como apoio, como auxiliar, como alguém que vai liberar para você essa missão, como alguém que vai te ajudar nessa missão. E não duvide. Se algumas pessoas o Senhor usar como rei Ciro, como aqueles que nem conhecem
Mas o Senhor já foi, o Senhor já tocou enquanto você estava orando. Senhor, me ajude, me dá estrutura, toque em quem o Senhor precisar tocar. Senhor, muda os corações, levante os ofertantes. Vai ser assim, amados. O Senhor vai mexer em quem Ele tiver de mexer. Para isso que Neemias estava orando. Agora chega diante do rei, e o rei simplesmente, amados, está aqui, vamos ler um pouquinho. Está aqui, ó. O rei simplesmente diz para ele: até quando? Aqui, se for do seu agrado. Neemias conta toda a situação. Peço que o Senhor me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu reconstrua. Neemias sabia o que ele tinha que fazer. E agora ele vai ao rei e ele expõe, porque o rei é a autoridade dele. O rei é aquele que está acima. O rei é aquele que funciona ali como aquele que está cobrindo Neemias, digamos assim. E o rei simplesmente diz: quando vai durar a sua ausência? Quando é que você vai voltar? O rei diz isso, amados, para saber até quando Neemias ia permanecer fora. Mas nessa tarde, o Senhor pergunta para mim e para você: até quando vai durar a tua ausência e a minha ausência, diante daquilo que Ele colocou na nossa mão para fazer? Esse é o tema dessa live. Até quando nós vamos fingir que a gente não está escutando? Não vamos pedir mais para o Senhor: Senhor, traz o fogo no meu coração, confirma esse propósito. Até quando nós vamos permanecer ausentes? E algumas aqui o Senhor já até falou o que quer. O Senhor já até disse o que tem que fazer. E aí a palavra para ela é: até quando? Você vai permanecer ausente? E aí ele faz uma outra pergunta junta: quando é que você vai voltar? E aí eu trago para você aqui, que está aqui nessa live, nessa task, essa palavra é para nós, não é para ninguém, é para nós. Quando é que você vai voltar? Voltar da onde, Luciana? Voltar ao propósito. Você começou, mas você parou. Você começou, mas você encontrou Tobias, Sanbalate, encontrou você mesmo, encontrou as dores da missão, encontrou as decepções da missão. Até quando você vai permanecer ausente? Ou quando é que você vai voltar? Nessa tarde, o Senhor pergunta para você: até quando? Até quando? Eu vou te chamar, eu vou arder o teu coração, eu vou fazer brotar lágrimas no teu coração quando você vê aquela missão específica, quando você vê uma criança com fome, quando você vê um morador de rua, quando você... Até quando? Até quando? Quando você passar em frente aos hospitais, quando você dobrar o seu joelho. Até quando? E quando é que você vai voltar? A respeito de você, que começou a fazer. Foi, funcionou, mas parou. E por conta disso, tem vidas esperando. O Senhor poderia ter levantado alguém, e certamente levantou, mas aquilo que Ele confiou na tua mão ainda está lá, porque Ele quer tratar contigo. Ele está tratando contigo, Ele está te ensinando. Ele está ensinando você. Tem gente que parou por falta de apoio. Falta de apoio dos seus líderes. Falta de apoio da sua família. Falta de apoio de alguém que estava junto, na mesma missão. E aí, não está mais, parou. Nessa tarde, o Senhor está dizendo que Ele é o teu apoio. O Senhor está dizendo que Ele é tudo o que você precisa para que você cumpra aquilo que Ele te chamou para cumprir.
Tem pessoas que esperavam do próprio ministério apoio. E o que seria certo? O que seria certo? Ter um rei como rei Ataxerxes. Vai, Neemias. Mas nem todas as vezes vai ser assim. Tem gente que não vai compreender a tua missão. E você não vai poder parar por isso. Esse é a oposição. A oposição que Neemias teve com Sanbalate, com Tobias. Mas ele disse, ei, eu não vou parar a obra. Estou ocupado, eu não vou parar, eu não vou descer, eu vou permanecer, porque não é sobre mim, é sobre uma nação, é sobre os meus irmãos, é sobre vidas em Jerusalém, vidas em Judá. O Senhor é o teu apoio, Ele é tudo que você precisa, Ele é o dono da missão. Aquele que tem autoridade, aquele que tem unção, aquele que dispensou. Luciana começou falando, Atos 2. Ei, aquele que em Atos 1 diz ficar em Jerusalém, até que de cima sejais preenchidos com o poder do Espírito Santo. Só que já veio Atos 2. Nós já podemos ir, nós já podemos fazer. E por que permanecemos ausentes? Porque o apoio deixou de ser apoio, porque você não teve o sim, porque pessoas não te ajudaram, porque você tem medo de começar e não ir à frente. Queridas, nessa tarde, que o Senhor fale ao seu coração a respeito de tudo que Ele tem falado aqui comigo, eclodindo no meu coração. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Lá no versículo 18, 2:18. Deixa eu ver se é isso. E 18. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Queridas, que seja hoje. Que você comece a se preparar hoje, em oração e jejum, para reconstruir. Para começar a reconstruir. E agora eu quero trazer uma pausa aqui, antes de eu ir à frente, mas deixa eu falar, talvez quem que você tenha que reconstruir seja você mesma. Por situações que você passou, áreas da tua vida ficaram em ruínas. Áreas da tua vida perderam o rumo. Os portões, aquilo que servia como segurança, eles caíram. A cidade completamente em ruínas, muitas das vezes sou eu e você. Só que nessa tarde, amados, eu quero te dar uma palavra de ânimo. O reconstrutor está aqui. O reconstrutor te fala nessa tarde: eu reconstruo você para você servir como instrumento de reconstrução na minha missão. Levanta da onde caíste. Levante de onde caíste. Pergunte ao Senhor: Senhor, hoje eu tenho medo. Eu era uma pessoa tão ousada, hoje eu tenho medo. Hoje eu não consigo. Só de falar, eu já tremo, só de falar me dá angústia no coração. Parece que eu perdi a ousadia, eu perdi o gosto, quero dizer que não perdeu, não, amados. Foi o Senhor que colocou dentro de você. Contudo, as áreas estão em ruínas. A cidade está em ruína. Os portões foram quebrados. Aquilo que servia como confiança, como segurança, alguma coisa aconteceu e colocaram os portões abaixo. Hoje você não confia. Hoje você não tem segurança. Hoje você tem medo, mas o Senhor te chama hoje. Talvez você nem saiba disso. Você funcionou dentro do propósito. Hoje, quando você vê, você
Comece a perguntar para o Senhor, tome conhecimento das áreas da sua vida que foram arruinadas. Ore, jejue e se levante, porque o Senhor conta com você. O Senhor conta comigo e com você. Prepare-se para a reconstrução. Amadas, prepare-se para a reconstrução. Prepare. E ao final, 4:6. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura. Até a metade da sua altura. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ânimo para trabalhar. Quando eles reconstruíram a muralha, a gente vai mais para frente, a gente vai ver que tinha muita coisa para fazer. Mas as muralhas, elas já tinham sido reconstruídas. E aí, muitas das vezes, na caminhada da missão, é isso que acontece. A gente começa e falta ânimo. Aqui, o povo tinha ânimo para trabalhar. E nós sabemos, amados, que muitas das vezes o ânimo, ele até que independe de nós. Algumas coisas acontecem, nos frustram, a gente fica desanimado mesmo. Mas nessa tarde, nós oramos e vamos continuar orando para que você tenha ânimo, para que seu ânimo seja restabelecido, para que a alegria que você começou na sua missão seja a alegria que vai permear você, ainda que em momentos difíceis, mas você vai ter alegria sabendo que essa alegria não vem de você, sabendo que muitas das vezes você não vai ter força, mas o Senhor vai dispensar uma força nova, um ânimo novo sobre a tua vida. E essa palavra é para quem está desanimado agora à tarde. Estou tão desanimada, Luciana, de fazer. Como é que está aquela missão? Quantas das vezes a gente pergunta, né? Como é que está aquela missão? Como é que está? Ai, fiquei tão desanimada. Sabe, hoje que o Senhor dispense bom ânimo sobre a tua vida. Ânimo. Lá no finalzinho, diz assim, 6:15. É claro que se a gente pega, e eu aconselho vocês a lerem o livro de Neemias, nesse tempo de reconstrução. Tem muita coisa para a gente falar, mas vamos para o final. A reconstrução da muralha, 6:15, foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos a obra. Amados, não é você que vai fazer, é o Senhor intervindo naquilo que Ele colocou na sua mão para fazer. E Ele intervém o tempo todo. Ele intervém trazendo o dinheiro necessário, a finança necessária, trazendo o campo necessário, as condições mais impossíveis, ele intervém. E a gente precisa saber disso, até para que no momento ali que a gente está nessa missão, a gente não ache que a gente fez pela nossa própria força. A gente fez porque a gente foi direcionada pelo Espírito do Senhor. Foi Ele que direcionou, é Ele que está te direcionando. É Ele que vai te direcionar, por isso a importância da oração do jejum, mas também do espírito de humildade. Não tem como você fazer missão, mas às vezes a gente olha, a gente vê umas coisas assim, a gente fala, meu Deus, como você vai fazer missão sem humildade, amado? Nem bate, nem coaduna. Então a gente precisa entender que vai dar certo aquilo que ele colocou na tua mão. Já deu certo aquilo que ele colocou na tua mão. Você pode estar enfrentando dificuldades, você pode estar enfrentando situações difíceis, você pode estar encontrando Sanbalate, Tobias, Gesem, todo mundo ali reunido contra você, mas vai dar certo, porque a intervenção é do Senhor e Ele está intervindo do início até o final da missão. Ele vai intervir, amados, porque a missão é dele. Apenas levanta-te, apenas tenha bom ânimo, apenas se posicione diante daquilo que o Senhor colocou na tua mão para fazer. E agora, sim, a pergunta
A nossa pergunta, a primeira, foi porque estamos ausentes, né? A segunda que nós fizemos é o que está nos faltando. Nós já colocamos aqui, falta ânimo, falta empatia, falta altruísmo, faltava. Porque eu profetizo em nome de Jesus que aquilo que é minha voz, aquilo que não está sendo alcançado por mim, está sendo alcançado pelo Espírito Santo na tua vida hoje, para que você levante, porque você é um instrumento na nossa nação. Deus quer te usar como instrumento na nossa nação. Deus quer te usar como instrumento aonde você está. Só se levante, ou aonde Ele está te levando. Só se levante. Eu tenho falado isso, essa é a minha pregação há anos e anos e anos. Anos e anos e anos eu tenho falado, irmã, funcione naquilo que Deus chamou para fazer. Irmã, funciona, não se omite. Mas essa palavra, ela gerou inquietude no meu coração a respeito de coisas que o Senhor tem falado comigo, a respeito do meu coração arder, a respeito de tantas situações. E o Senhor fala comigo, Luciana, tem mais ânimo. Tem mais ânimo, Luciana. Peça para que teu coração doa ainda mais. Pergunte para mim onde que eu te quero nesse tempo. Aonde que eu quero você nesse tempo, funcionando, missionando. E aí, amados, precisamos fechar com um versículo. Marcos 28, 16 a 18. Eu quero que você abra, por favor. Dezesseis, né? 15, vamos lá no 15. Vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre o enfermo, eles ficarão curados. Vou falar de novo 15. Vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre ti, porque o Senhor te ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Luciana, para onde eu vou? Enviou-te a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, olhos de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. E eles serão chamados carvalhos de justiça. Nós seremos chamados carvalhos de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Reconstruiremos as antigas ruínas. Restauraremos os lugares anteriormente destruídos e renovaremos as cidades arruinadas, destruídas de geração a geração. Ei, Neemias foi a terceira geração. E Neemias, ele disse: eis-me aqui. Em Neemias, ele disse: eis-me aqui, com dores no coração, choroso, com angústia no coração, mas ele disse: eis-me aqui, eu vou. E se ele não falou isso com a sua boca, ele falou com o seu posicionamento: eis-me aqui, eu vou. Nessa tarde, queridas, essa é a palavra que o Senhor nos traz. E eu creio, mas eu creio sem sombra de dúvida,
que o Senhor falou o coração de alguém aqui. Que o Senhor está falando no coração de alguém, que o Senhor está ardendo no coração de alguém. Que nós não seremos mais irmãs, cuidado. Se você ouve uma palavra como essa e você fica inerte, sem fazer nada, olhando para a sua própria vida, para a sua própria, nem vou dizer para a sua própria casa, e vou, porque a nossa casa é a nossa maior nação. Contudo, ela não exclui o ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E a gente tem que ter esse cuidado, porque senão é só o meu filho, é só a minha filha, é só o meu marido e tudo mais se perdendo diante de nós. As cidades arruinam. Não, mas é o meu filho, o meu marido, a minha filha. E o Senhor está dizendo, não. Ide por todo mundo. Vai na padaria, ide por todo mundo. Vai na fila do banco, ide por todo mundo. A sua escola é um campo missionário. E às vezes a gente gasta tanto tempo falando de coisas que não deveríamos falar. E eles esperando, crianças esperando que você só coloque a mão sobre a cabeça dela e silenciosamente você seja um instrumento para quebrar, como foi dito, ruínas de geração em geração. Os hospitais estão clamando. As praças estão clamando. Os ministérios estão clamando, porque hoje é tudo metódico. Hoje perdemos muita coisa. E o Senhor está trazendo de volta. E o Senhor está trazendo de volta, nos usando como avivamento, aonde Ele tem nos colocado. Essa é a palavra. E eu quero orar por você. Eu vou orar agora por você. Amém, Margarete? Amém. Estou orando por você. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus agora, Pai, nós selamos essa palavra no mundo espiritual a respeito do que o Senhor está falando conosco nessa tarde. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, agradecemos a Ti, Pai, porque essa palavra foi plantada para essa tarde no nosso espírito. O que significa que algumas de nós precisávamos ouvir, precisávamos voltar, precisávamos saber até quando ficaríamos ausentes, desapercebidas. Senhor, eu não sei. Eu não sei qual é o campo missionário, mas eu sei que o Senhor não chama ninguém e não confia a tua obra nas mãos, nas nossas mãos. Porque o Senhor é um Deus que poderia fazer tudo sozinho, mas o Senhor resolveu nos chamar como colaboradoras da tua missão. Em nome de Jesus agora, Pai, que nós possamos dizer, eis-nos aqui, e não somente aqui nessa live, não. É não esquecer quando sairmos daqui. Que essa palavra fique arraigada no nosso coração, mas principalmente no nosso espírito. Que brote lágrimas dos olhos, sim, mas que brote um fogo no nosso coração. A respeito do que o Senhor está nos confiando e que nós temos deixado de lado. Nós estamos ausentes, sim. E, ao mesmo tempo, nós estamos clamando por avivamento. É incoerente. É completamente incoerente. Senhor, nessa tarde, nos leva para o lugar certo. Nos direcione para o lugar certo. Usa as nossas bocas, usa as nossas mãos, usa os nossos pés, usa os nossos sentidos. Usa-nos, Senhor, usa-nos. Eis-nos aqui, usa-nos, Senhor, usa-nos na nossa nação. Usa-nos, ó Deus, nessa nação, usa-nos nosso Brasil, usa-nos aqui, Senhor.
Usa-nos, ó Deus, nesse campo missionário chamado Brasil. Senhor, que hoje haja o compromisso de nós orarmos, sim, com a bandeira nas mãos. De nós pegarmos aquela bandeira que nunca foi para ficar guardada. Foi para servir a um propósito. Para te lembrar o que o Senhor quer contigo dentro da nossa nação. A começar de nós, as líderes do chá. Aonde estão as nossas bandeiras? Por que nós estamos orando? Que hoje seja a inauguração de um novo tempo, um tempo de reconstrução, um tempo de levantar as ruínas, um tempo de posicionamentos na nossa nação. Aonde estão as bandeiras? Que nós possamos olhar para estrelas, que nós possamos olhar para o que está escrito ordem e progresso, e quando nós olharmos lá ordem e progresso, nós nos lembrarmos que não está tão ordem, está tão em ordem. Assim o nosso Brasil. E que nós precisamos orar para que o ordem e progresso seja assim uma palavra profética na nossa nação. Para que haja progresso em todas as áreas da nossa nação. Senhor, feliz é a nação cujo Deus o Senhor. Aonde, até quando vamos ficar ausentes? Que seja hoje, que as nossas orações sejam recheadas de lágrimas, sim, de dores. E se não sentimos dores, amém, mas vamos começar a pedir hoje. Amém, porque nós estamos sinceras diante do Senhor, mas vamos começar a pedir hoje, Senhor, lágrimas, dores de parto pela nossa nação. Precisamos sentir a dor das crianças. Precisamos sentir a dor dos adolescentes, dos jovens. Precisamos interceder, levantar-nos como cobertura. Precisamos alçar nossa voz e chegue ela onde chegar. Eu não sei aonde essa live vai chegar. Mas eu sei que eu preciso interceder por aqueles que estão escutando. Senhor, que haja um alcance, que essa palavra modifique vidas, que essa palavra chegue aonde os meus pés não chegarão, mas que eu nem saiba, mas que o Senhor faça. Eu não preciso saber, que a glória seja tua, meu Senhor. Que a glória seja tua, mas que o Senhor faça, que o Senhor transforme. Que o Senhor levante instrumentos em outros lugares, além de Rio das Ostras, além do Rio de Janeiro, além do meu Brasil. Ah, Senhor, nessa tarde, nós oramos pelos hospitais que precisam, Pai. Estão esperando a nossa oração. Estão esperando que a gente saia de casa com as mãos ungidas, oferecendo as nossas mãos ao Senhor e tocando nos leitos, trazendo vidas aonde já foi decretado morte. Senhor, nos usa nas escolas. Nos usa para aquela professora que não consegue, Pai, entender os teus propósitos. Nos usa para as mães que perderam seus filhos e estão em choro agora, como eu lembro da Adriana. Senhor, nos usa dentro da nossa casa, sim, Pai. Nos usa para a vida dos nossos filhos, que é o nosso primeiro polo missionário. Nos usa nas nossas igrejas, nos usa como intercessores dos altares, para que haja arrependimento, para que haja lágrima, para que se volte à essência do evangelho genuíno. Senhor, nos usa nessa tarde, que não sejamos como antes. Que hoje o Senhor inaugure um novo tempo, nessa primeira live de 2025, que haja a inauguração de um novo tempo a respeito da nossa vida, a respeito dessa nossa missão, a respeito da obra que o Senhor tem nos chamado. Em nome de Jesus, nós assim oramos, nós assim selamos, nós assim entendemos que aquilo, ó Deus, que não foi possível de eu concluir, de eu chegar, o Senhor chegará. O teu Espírito Santo fará. Em nome de Jesus. Amém.
Amém.